A graça e a paz, pregadores do reino. Amados irmãos, numa certa vez, Paulo, ele escreve algo importante, duro nas palavras, mas de extrema importância para o nosso crescimento. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Presta bem atenção nisso. Tão rapidamente a pessoa consegue abandonar. Versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Amados irmãos, o Evangelho de Cristo é acreditar no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A diferença é que existem muitas coisas por trás disso, que querem acrescentar, às vezes, método, ritual, para a pessoa ter a vida eterna. E é aí que começa tirando o Senhor Jesus como centro e colocando outras coisas para ter a salvação. A fé é nele, é para acreditar nele, mas existem muitas igrejas que a fé tem que ser em cima de uma pessoa. Parece que até mesmo para você chegar próximo de Cristo, parece que aquele véu não se rasgou ainda, né? Precisa passar por várias pessoas para você ter um acesso. Pasme no que eu vou falar. No meu início do Evangelho, né? Eu tenho ainda esse desejo muito forte de conhecer Israel. E quando eu fui comentar isso com um pastor na época, ele me falou assim: não, mano, você não pode ir direto para Israel. Eu falei: não, você primeiro tem que ir num certo local, conhecer a festa X que é feita por um apóstolo, depois você tem que ir num outro local, para depois você viajar. Olha só, gente, olha que as pessoas estão passando, né? Colocando coisas, dogmas dentro da igreja, onde você nem pode conhecer um certo local, você tem que conhecer outros primeiro, para depois você ir. Então isso é só uma questão de ida. Estou falando de uma questão de viagem. E imagine as doutrinas internas dessa igreja. Então são coisas que vão acontecendo que faz com que a pessoa rapidamente, como Paulo falou, abandona. Porque tem essas pessoas que ficam criando situações, né, se substituindo a fé em Cristo por algo mais físico. Existem realmente várias religiões, mas nem todas são iguais. E a gente tem que entender aquelas que estão respaldadas na Bíblia. E para você entender se você realmente está numa correta, você tem que conhecer a Bíblia. E eu vou dar uma dica aqui. Por favor, saia desse suco de caixinha. Quando eu falo essa expressão é porque muita gente pega muitos livros para ler, mas esquece de pegar a Bíblia. Sabe vários nomes de pessoas renomadas, mas de Bíblia mesmo não sabe nada. Então é importante você conhecer o Senhor e com isso a Bíblia. É ela que vai te libertar, é ela que vai te colocar no caminho correto, é ela que você vai entender se você está realmente dentro de um local, de uma igreja que realmente quer te levar até Cristo. E eu finalizo no versículo 8 e 9, que ele diz: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Presta bem atenção. Ou um anjo do céu pregar algo diferente, meu irmão, você pode ter certeza, é como ele colocou na outra carta, né? Satanás pode se fazer de um anjo de luz.
Se estiver pregando errado, meu irmão, acabou, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora e repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Palavras duras, de confronto, mas que são certas, sabe por quê? Porque aqui pode estar trazendo morte ou vida para uma pessoa. Então, pregadores do reino, vamos continuar falando a verdade, buscando a verdade, orando, jejuando, conhecendo a palavra na sua profundidade, para a gente continuar repassando e lutando, como Paulo lutou na época dele, contra essas pessoas que estavam fazendo errado. Vamos continuar fazendo isso, pregando e batalhando como ele batalhou, como todos também, não somente do novo e o antigo, sempre tentando levar a palavra da verdade, a palavra da salvação. Guarde bem isso. Que Deus abençoe o seu dia.